A gente já viu em falas anteriores sobre o Apocalipse apresenta Jesus, a gente já viu isso também, como sacerdote, como pessoa eterna. Agora, Gerson, pergunta que eu não quero calar, que eu separei aqui, tá? O que mais se pode esperar dele? Tem muito mais coisa. Muito mais. Mas para a gente não se perder por aí, divagando muito, vamos assumir um título especial que está no capítulo 19 do Apocalipse, no verso 16. Entendi. Jesus é rei. O verso diz assim, que na roupa dele está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Muito bem. Então, além de sacerdote, do capítulo 13 que a gente já falou, verso 8, ele é apresentado então como cordeiro, tá? Ele é apresentado como um cordeiro. Sim. E agora, dentro do plano da Bíblia, qual é a implicação de Jesus se apresentar como cordeiro, então? É fantástico. É fantástico porque o sistema sacrificial de Israel se dava no templo. E quando você vê a disposição topográfica, geográfica do santuário, você percebe o seguinte: Deus mandou Moisés construir um santuário, e ao redor do santuário estavam as 12 tribos. Significa que o santuário está no centro da economia religiosa de Israel. Mas sua pergunta foi sobre o cordeiro. Sim. Porque o cordeiro era, em última instância, a grande razão do santuário. Sem o cordeiro não tinha santuário. Na verdade, sem santuário tinha cordeiro. Porque quando você vai muito antes de Moisés, 500 anos antes de Moisés, você já vê Abraão sacrificando cordeiros. Então, Jesus, como o cordeiro, é a resposta de toda intercessão salvífica. Ele é a resposta de que alguém, Oséias, alguém pagou seus pecados, alguém pagou meus pecados, porque o pecador levava o cordeiro como um substituto. Veio Jesus como substituto. Você e eu devemos morrer. Não é por uma sentença de Deus, Oséias, não é. É porque o pecado leva à morte. O pecado leva à morte, é verdade. Bem, aí a gente tem que dizer o seguinte, a resposta, né, pode abranger toda a razão de ser da Bíblia também, né, Gerson? Sim. Porque o que distingue a Bíblia de outros livros é o seu foco no homem como objeto de redenção, e redenção sempre depende de uma vítima sacrificada, né? Sim, era desse jeito, porque é exatamente a questão da substituição. Uhum. Então, o indivíduo cometia um pecado qualquer. O Paulo diz no livro aos Romanos que o pecado leva à morte. Ele usa uma expressão, Romanos 6, 23, ele diz assim, o salário do pecado é a morte. Por que morre? Morre porque a pessoa se desligou de Deus. A vida veio de Deus lá no Éden. Se a pessoa interrompe esse canal que o liga a Deus, isso chama-se pecado. Portanto, o pecado é a antítese da vida. Ou você vive, ou você peca. Então, o que Jesus fez? Ele assumiu. Ele é o cordeiro que veio assumir o meu pecado, o seu pecado. E aí eu continuo vivo, você continua vivo, porque ele morreu por você, morreu por mim. Muito bem. Agora, como se coadunam em Jesus a condição de sacerdote e de vítima, hein, Gerson?
É muito interessante isso. Os sacerdotes no santuário de Israel, eles ofereciam as ofertas das vítimas. Essas ofertas eram submissas ao sacerdote e ao proprietário do cordeiro. Certo. Mas Jesus veio como cordeiro. Não havia um sacerdote que pudesse oferecê-lo. Como sacerdote, ele não podia também usar nenhuma oferta. Se Jesus usasse como sacerdote um rabino, um figurão do judaísmo, aquele era um pecador. Ele não podia pagar pelo outro, porque o outro era pecador como ele. Então, ele tinha que ser o sacerdote. O cordeiro, se você lembrar, se você prestar atenção na dispensação do santuário, o cordeiro tinha que ser sem mancha, sem defeito. Se esse cordeiro é um substituto, e esse substituto não é mais um símbolo, é uma realidade, qual é o homem sem defeito? Qual é o homem sem mancha? Então não tinha jeito. Então Jesus condensa essas funções, e como nós vimos na primeira pergunta que você fez, ou na segunda, ele é também o rei. Ele é sacerdote, ele é rei, é vítima, é o cordeiro. Muito bem. Gente, é bom demais falar de Deus, a Bíblia e a ciência. Gerson, nós esquecemos de colocar mais alguma coisa para a gente fechar a edição de hoje? Não, eu só queria dar uma pequena ênfase na questão dele ser o rei. Por que que ele é rei? Ele, no texto diz que ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Ora, se você dividir essa questão em três, você vai ver o seguinte. Ele é rei dos reis. Seu domínio é um domínio universal. Então, se você apanha o conjunto de reinos, ele é o rei de todos eles. Aliás, o Apocalipse diz que ele é o rei dos reis. E é interessante, todo mundo conhece aquela música clássica, que é o Aleluia de Beethoven. Desculpe, é muito bonita, mas eu queria falar Aleluia de Handel. Aleluia de Handel repete isso aí. Rei dos reis, Senhor dos senhores. E, além dessa grandeza, ele é Senhor dos senhores. Por quê? Porque ele é um conquistador. E, finalmente, o domínio desse rei conquistador, segura que eu vou falar. O domínio dele, o poder dele, a conquista dele, é o teu coração, é o meu coração, é o coração de quem nos assiste. Porque, Oséias, quando você tem o coração de uma pessoa, você tem tudo. Tudo. Tem ela Verdade. e tudo que ela é e tudo que ela possui. Verdade. Tá certo? Na Bíblia você encontra um texto que diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração. Deus não pede seu dinheiro, sua roupa, seu prestígio, sua eloquência, o teu coração. Porque quando você dá para Deus o seu coração, eu quero enfatizar isso para nós e para os seus ouvintes. Com ele vem o seu prestígio, vem os seus talentos, vem a sua carteira, vem você como um todo. Ah, mas isso é um egoísmo da parte de Deus? Não. Isso é um enriquecimento para você. Total. Enriquecimento Você total. está entendendo? Muito bom. Então, ele é o rei dos reis, senhor dos senhores, é o sacerdote, é o cordeiro. E tem mais coisas. Nós vamos falar numa outra ocasião, que você quiser, nós vamos continuar Muito esse bem. tema. Porque, Oséias, o Apocalipse é uma revelação de Jesus. Não é a revelação de um dragão, não é a revelação de uma besta de 7 cabeças,
não é uma revelação de uma besta que surge da terra. É revelação de Jesus Cristo. É assim que começa o livro. Muito bem. Deus, a Bíblia e a ciência. A gente sempre tem grandes histórias para revelar. Grande abraço. A gente volta na próxima edição. Um abraço.